Então Jesus prepara os apóstolos e também nos prepara porque Ele nos dá uma dimensão, uma visão, uma amostra de como será a eternidade. Queridos amigos e amigas, hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto, e no calendário litúrgico, hoje é um dia muito bonito, muito especial, a festa da transfiguração de Jesus. Jesus que dá uma pequena amostra de como será a vida depois da caminhada neste mundo, como será a eternidade, como seremos depois da ressurreição. Então hoje é a festa da transfiguração de Jesus. Acho tão bonita essa festa, que nós também possamos, num mundo desfigurado, fazer acontecer transfiguração. E a nossa fé em Deus é um caminho de transfiguração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a palavra de Deus desta quinta-feira é de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como eu disse, este evangelho é muito bonito, este acontecimento, esta celebração deste dia da transfiguração de Jesus. Vejam, Jesus está indo para Jerusalém. O que vai acontecer em Jerusalém? Ele vai ser condenado, ele vai carregar a cruz, vai ser crucificado e morre na cruz. É sofrimento tudo isso. Os 12 apóstolos estão com Jesus. Ele sabia que na hora do sofrimento, os apóstolos seriam provados duramente, poderiam desistir. E o que Jesus faz? Pega 3, Pedro, Tiago e João. Sobe o Monte Tabor, a maior montanha de Israel. E lá no Monte Tabor, Jesus dá uma amostra do que vem depois da morte. Como é que será a vida de ressuscitado? Deve ter sido uma visão simplesmente sublime, extraordinária. Jesus deu uma amostra da eternidade e ainda pediu para os apóstolos: olha, não contem para ninguém. Mas Pedro estava gostando tanto daquele momento que ele disse: vamos fazer 3 tendas. Isto é, eles queriam ficar acampados lá, de tão bonito que estava. Não, estão na montanha, não dá para ficar sempre na montanha, tem que descer na planície. É lá onde a vida acontece, onde o dia a dia deve ser vivenciado com mais intensidade, com mais amor,
com mais fé, com mais paz. Então Jesus prepara os apóstolos e também nos prepara porque Ele nos dá uma dimensão, uma visão, uma amostra de como será a eternidade. Nós caminhamos para a ressurreição. Nada, nenhum mal nos assusta. Sabemos quem nos acompanha e sabemos o que Ele nos prometeu. Por isso, agradecidos, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde, nos dê a paz e nos dê sempre a alegria de viver. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, santa alegria.